em funções técnicas, né? Hoje está chovendo muito em Porto Alegre e nós temos hoje, então, nesta noite, a apresentação da Rosana Bonamigo. Boa noite. E a Rosana é uma jornalista, ela já fez uma apresentação sobre Camille Claudel no... Agora o pessoal começa a perguntar aqui pelo Facebook, eu não posso responder as duas coisas, desculpe. E ela já fez uma apresentação e agora com a possibilidade de fazer via Facebook, né, via internet, é muito mais fácil. Deixa eu perguntar aqui se está funcionando, se está no ar. Deixa eu perguntar aqui para a nossa área técnica. Então, a Rô nos preparou, a Rosana Bonamigo, é mais conhecida como Rô, no nosso meio cultural porto-alegrense. A Rô Bonamigo esteve, inclusive, presente na inauguração do museu no ano de 2007, participou dos eventos de inauguração, ela vai nos contar. E temos também aqui Sylvie Pereira, que é integrante da equipe do museu Camille Claudel. A Sylvie, ela é responsável, entre outros, pela catalogação do acervo, né, do museu, pela essa parte técnica, né, da área da museologia, e também vai nos falar algumas coisas sobre o museu. Então nós vamos, e a qual também agradeço imensamente a disponibilidade. Esta hora na França está muito tarde, somos muito obrigado, Sylvie Pereira. Vamos começar, Rô, poderia dar as boas-vindas e eu vou, assim que tu achares, eu já passo o teu PowerPoint, tá bom? Boa noite, Rô. Tá, ok. Boa noite. Bom, eu quero dar uma boa noite para todo mundo que está aqui nos acompanhando. O Chico falou, está um tempo horrível aqui em Porto Alegre. Eu não consegui me conectar via computador, pela internet, estou pelo celular, então algumas coisas que eu imaginei mostrar, talvez eu não consiga. Eu preparei um texto para poder acompanhar, para vocês poderem acompanhar uma cronologia da Camille Claudel, que eu vou ler até para não me perder, em datas e não me confundir. E depois a Sylvie vai fazer uma apresentação sobre o Museu Camille Claudel, como ele foi criado, as obras que o acervo contém, e depois, se vocês quiserem, vocês podem fazer perguntas. Oi, Chico, eu estou vendo só um... Não, eu estou te escutando muito bem, tá? Tá no ar, tem umas pessoas me perguntando se está no ar o Facebook. Eu creio que sim, eu creio que sim. Eu vou começar daí. A informação que eu tenho é que está no ar, tá? Tá, ok. Então eu vou começar, eu vou fazer uma leitura, né, de um texto que eu preparei para vocês. Bom, vamos lá, gente. Espero que vocês gostem e a gente quer que vocês conheçam um pouco mais da Camille Claudel, da obra da Camille Claudel. Boa noite. Bom, eu queria, em primeiro lugar, claro, agradecer ao professor José Francisco, ao Ateliê Livre, Chico Stockinger, a Cécile Bertrand, que é a conservatrice em chefe do Museu Camille Claudel, a Associação dos Amigos do Museu Camille Claudel, especialmente a Sylvie Pereira, regisseur de coleção no Museu Camille Claudel, que gentilmente está aqui nessa noite. Eu sou jornalista, trabalhei muito tempo com produção, coordenação e direção de programas para televisão e vídeos institucionais. Eu não tenho nenhuma formação artística, eu só tenho apenas uma grande curiosidade e um imenso amor pela arte. Ao longo da minha vida, eu visitei muitos museus, galerias de arte e exposições, fotografando e fazendo imagens. No começo de 2017, ao ler uma reportagem na internet
sobre a futura inauguração do Museu Camille Claudel na cidade de Nogent-sur-Seine, na França. Eu decidi que iria participar desse evento tão importante para a preservação, conservação e divulgação da escultora Camille Claudel. A primeira vez que eu ouvi falar o nome de Camille foi em 1984, quando eu morava em Paris. Eu fiz um curso na Aliança Francesa e no Instituto de Estudos da América Latina. Foi lançado um livro chamado Infâmia, da Andelbé, numa coleção Livre de Poche, que eu tenho aqui ainda, e bom, não vou conseguir mostrar para vocês, né, em função da câmera. E eu fiquei apaixonada pela obra da Camille. Eu comecei atrás das obras, eu visitei o Museu Rodin, daí Via Val, Salon das Caseses e, enfim, as obras do Rodin também. E fiquei apaixonada por essa mulher tão genial, a condição feminina entre o final do século XIX e o início do século XX. Rô, teu som não está muito bom. Nossa. E ela é hoje percebida como uma grande heroína dramática. E muitas lendas se falam. Camille Claudel nasceu no dia 8 de dezembro de Lenoir. Vocês estão me ouvindo? Agora voltou. Tá. Bom, continuando, a Camille nasceu em 1864 e em 1876 ela vai morar em Nogent-sur-Seine com a família. Os pais, os dois irmãos, Louise e Paul, na casa onde hoje é o Museu Camille Claudel, né, que foi restaurado e foi feito um anexo que depois vocês vão conhecer com a Sylvie. Ela não tinha frequentado ainda nenhum curso de desenho ou modelagem, mas ela já trabalhava com terra e já fazia suas primeiras figuras. O seu pai, orientado pelo professor da menina, procurou o escultor Alfred Boucher, que visitava regularmente os pais que moravam na cidade. É Boucher que ensina para Camille os rudimentos da escultura. Ele sugere ao pai que leve os filhos, que leve a menina a estudar em Paris, devido ao talento da menina, né? Ele já vê, né, na Camille uma artista muito talentosa. Então, em 1881, ela vai morar com a mãe. Pode ir passando aí, Chico, o PDF. Desculpa, querido, eu esqueci, eu estou lendo. Tem as fotos aí do pai e da mãe da Camille depois. Pode ir rodando, Chico, o PDF. Oi, Chico, tu está me ouvindo? Estou ouvindo, estou passando. Eu só estou vendo Camille. Desculpa, eu não estou vendo na minha tela aqui, só está o Camille, tá? Bom, então... Não, é que desculpe, ó, é que eu apertei algum... A minha tela está congelada. Não, é que eu apertei em algum botão aqui que congelou, desculpe, hoje a coisa tá... Tá. Não, volta aí, vai voltando só para eu explicar para as pessoas aí um pouquinho. Vamos voltar. Aí, pronto. Aí é o pai, com ela e a Louise, a mãe. Depois tem mais duas fotos dela, seguindo aí, Chico, tem mais duas fotos dela aí, menina, né? Uma foto dela na primeira comunhão. Depois aí é a casa onde eles moravam, que é uma parte do atual Museu Camille Claudel. No meio é o Boucher, que é o primeiro professor dela. Depois é o Dubois, que também vai ser professor dela
e também é um escultor famoso de Nogent-sur-Seine. A próxima foto, essa é uma escultura, se eu não me engano, a Sylvie pode me corrigir, eu não tenho certeza bem se é do Boucher ou do Bois, mas é do Boucher. Bois? É do Não, é Boucher, Boucher. né? Boucher. É do Boucher, né? Tá, estou correto, então. Bom, assim, então, em 1881, a próxima foto, ela vai morar em Paris com a mãe e os dois irmãos. Essa foto aí, ela está na sacada do apartamento, que é no Boulevard Port-Royal. Para quem conhece Paris, é bem pertinho do Gobelin, ali. Ela começa a frequentar a Academia Colarossi e o Paul, o Liceu Louis Le Grand. O Liceu Louis Le Grand é até hoje um dos maiores colégios de Paris e da França, se não considerado mais famoso, talvez, ou não sei como dizer, como eu diria isso, Silvio, mas um dos mais conceituados, né? Sim, é uma escola para elite Uma francesa. escola para a elite francesa, né? Ela passa a frequentar a Academia Colarossi, porque naquela época é uma academia particular, né, que dá aulas de desenho, escultura, porque naquela época as mulheres não podiam frequentar a Escola de Belas Artes, né? Elas tinham vários impedimentos, como desenhar nus ou desenhar, né, ter modelos nus, enfim, a gente está falando do final do século XIX, né? Em 1882, ela aluga um ateliê com as amigas inglesas, né, em Paris, e o Boucher passa no local uma vez por semana para olhar os trabalhos e aconselhar, bom, né, ele é professor, continua sendo professor. Nesse mesmo ano, o Boucher ganha o Prêmio Nacional do Salão de Belas Artes, e como bolsa, ele ganhou a bolsa e vai estudar em Florença. Rodin, amigo do Boucher, que nessa época tem 42 anos, que já é um escultor celebre, famoso, assume as aulas no ateliê de Camille. Eu não sei exatamente, né? Eu não sei se a Sylvie sabe exatamente quando começa o romance, né? Mas se tem uma data exata, mas a partir de 1884. Bom, em 1882 é quando ela expõe uma das primeiras obras, A Velha Helena, em gesso. Vamos para frente aí, Chico, desculpa. Eu vou lendo e vou esquecendo as fotos. Está aí ela com a amiga, né, que ela aluga um ateliê, que é a Jessie Lipscomb, que mantém contato com ela até o final da vida, que depois vocês vão ver uma foto das duas já idosas, com a Camille no asilo. Né? A foto aí está a Camille esculpindo a Pomone. É a Pomone, Sylvie? Sim, é isso. Tenho medo de errar, desculpa. Se eu errar, você me corrige, tá? Tá bem. Vamos em frente. Vamos para a próxima foto, Chico. Essa é a Velha Helena, só que está em bronze, né? Ela expõe em gesso. Aí a gente já pode ver, né, o imenso talento dela, a habilidade que ela tem, a técnica que ela tem, né? Em 1884, a Camille e a sua amiga, aquela que está na foto, a escultora inglesa Jessie Lipscomb, começam a trabalhar no ateliê de Rodin. Em 1886, Camille deixa a casa da família e vai morar em um ateliê mantido pelo escultor. Bom, a história de paixão dos dois já é bem conhecida pelo grande público. Bom, esse aí é o depô das obras, né, em gesso, né, Sylvie? Eu te dei dos livros, né? Está escrito aí Camille Claudel, aluna de Boucher du Bois,
Bom, eu coloquei essa foto, eu não sei exatamente em que momento, né, da vida dela, bom, aí, mas não é uma foto do Salão dos Artistas Franceses, não é, acho que deve ser isso. eu acho que é isso, o É, salão é uma foto do Salão dos ok. Artistas, tem uma foto da Camila, né, é uma ilustração assim para vocês verem como eram expostos as obras, né, no salão. O Rô, uma, Oi? uma observação, as pessoas que estão vendo essa foto, é muito comum aparecer fotos das feiras internacionais e dos salões de artes antigos, em que todas as esculturas são brancas, né? E as pessoas, às vezes, equivocadamente, os escultores aqui, os demais interessados, eles pensam que é mármore, mas a grande maioria dessas obras, se não a totalidade, eram expostas em gesso. Sim, Exato, E dentro da exato. possibilidade de uma comercialização, de uma venda, posteriormente se fundia essas peças, né, de acordo com os clientes, né? Então é muito comum esse tipo de imagem. Todas as esculturas brancas, né, não eram esculturas de mármore, eram de gesso, né? de E era gesso, assim sim. que era o sistema dos salões na parte de escultura. Obrigado. Sim, Obrigado, Chico, ótimo. Por favor, sempre que tu quiser interferir, né, e a Silvie, é ótimo, porque vocês podem acrescentar muito, né, nas fotos aí que eu escolhi. Bom, então, como todo mundo sabe, aí é o Rodin, né? A história dos dois já é bem conhecida, né? Tem uma foto aí do Rodin esculpindo o Balzac. O Rodin tinha 42 anos nessa época, né? 42, 43 anos. E o que a gente pode observar, né? São afinidades excepcionais entre os dois, o que explica a força e a complexidade da relação dos dois artistas. Bom, tem muitas lendas aí a respeito do relacionamento do Rodin, que a gente pode discutir isso depois, né? Eu não vou falar isso agora, mas eu acho que também que o que é mais importante para a gente no momento é a obra da Camille, né? Bom, então vamos em frente. Então, uma das primeiras esculturas de Camille, passa para frente, faz favor, Chico, a outra foto. Essa aí. Desculpa, volta. Essa aí. Né? Uma das primeiras esculturas de Camille, a Femme Accroupie, que é de 1884, 1885, testemunha a inspiração tirada da obra de Rodin, que é aqui à nossa direita do vídeo, né? Que é a escultura da Camille, e à esquerda ali são duas esculturas do Rodin. Voltando aí, Chico, eu errei aí na sequência, essa aí, ó, o Éternel Printemps e o Éternel Idole do Rodin, Sakuntala e o Abandono de Camila, tem como tema um casal abraçado e demonstram também a comunhão e a inspiração do casal. Agora podemos ir em frente, Chico. Aí, bom, em 1893, ela começa pouco a pouco a se afastar do Rodin, depois de muitas crises, ela começa a perceber que ele não vai abandonar a Rose, que é a mulher com quem ele mora, e tem um filho que ele nunca registrou, né? Ele, nessa época, não era casado com a Rose ainda, ele só morava junto com ela. Ele, na verdade, casou com a Rose só no final da vida dela e nunca reconheceu oficialmente esse filho. Bom, então, em 1893, ela começa a se afastar do Rodin inicia sua jornada solitária. Faz seus croquis inspirado em cenas do cotidiano, buscando se afastar da influência do escultor. Após ver uma exposição do Hokusai na Exposição Universal de 1899,
começa a trabalhar em Lavag antes. Volta, Chico, volta naquela. Volta, Chico. Ela começa aí ela começa a trabalhar em Lavag, inspirado no quadro A Onda do pintor japonês Hokusai, né? Bom, Rodin discretamente continua a apoiá-la financeiramente através dos amigos, através dos marchands que ele recomenda que, né, para expor em obras ou para os amigos comprarem obras dela. Nesse mesmo ano, ele compra sua casa em Meudon, que atualmente é um museu também, pertence ao Museu Rodin, é a casa que ele morou até a sua morte. E nessa casa ele morou até a morte com a Rose e o seu filho. Vamos em frente, Chico. Uma pergunta, Sylvie, este material dessa escultura é uma rocha metamórfica, é um tipo de mármore? Chama-se, em francês, chama-se onyx. Onyx. Onyx, desculpa. É onyx e bronze. E os personagens são em bronze. Em bronze, exato. É uma obra fantástica, sem dúvida. Sim, sim. Obrigado. Eu acho que é da mesma época das Casésios, né? Exatamente. Dessa série. E eu não sei se é da mesma época que ela está das chaminés, que é linda, que eu separei. Eu não sei se a gente separou aí, que é uma mulher ajoelhada em frente a uma chaminé. Sim, é todo o que chamamos de profundo pensée, toda essa época onde é que ela fazia as cenas conforme a vida do cotidiano e deve ser da mesma época. Da mesma época. São lindas, tem no museu aí, Camille Claudel, são maravilhosas, são 3 esculturas, são pequenas, eu não lembro exatamente a dimensão, mas são esculturas bem pequenas. Bom, seguindo essa foto, então... Portanto, né, não é essa aí, né, essa em bronze, ela é em gesso, ela é exposta no salão do Champ-de-Mars. Rodin provavelmente... Bom, o diretor do Instituto de Belas Artes cancela sem nenhuma explicação o pedido para a execução da escultura em mármore. E, a partir desse dia, Camille passa a acusar Rodin por todos os seus infortúnios. E, a partir daí, eles rompem definitivamente. Bom, essa escultura, A Idade Madura, como vocês podem ver, é um homem já numa idade madura, uma mulher bem mais velha, um pouco diabólica, né, puxando esse homem de uma jovem, né, que implora para ele ficar, uma jovem que seria a Camille Claudel, né, seria ela, né, uma representação dela. Essa escultura causa assim, um grande escândalo, inclusive o Paul Claudel, o irmão, né, que já na época é um dramaturgo, ele é cônsul, né, já é um diplomata, ele nessa época já está morando na China, então foi um grande escândalo. O Rodin ficou muito chateado, digamos, né? E ela também, aí na foto em frente, Chico, pode passar. Essa aí são ilustrações que ela faz, né? À esquerda aí seria o Rodin e a mulher dele. Então ela começa a atacar o Rodin, né? E eu não sei exatamente, né, se para quem viu o filme da Isabelle Adjani, se ela vai para frente da casa do Rodin, atirar pedra e fazer escândalo. Não sei se isso realmente aconteceu, né, Sylvie? Não sei, né, até onde vai a lenda, até onde não foram os escândalos que ela fez, né? Mas bom,
De qualquer maneira, ela encontra pessoas importantes para sua carreira, né? Entre eles o jornalista Matias Morrar, que publica a biografia da artista, e o Eugène Blot, que é marchand e editor e dono de uma galeria de arte. Pode passar, Chico, para frente. Em 1899, ela aluga um ateliê no Quai Bourbon, na Ile Saint-Louis. Para quem conhece Paris, a Ile Saint-Louis hoje é um bairro de classe média alta, um bairro muito caro, o que não era na época, era um bairro pobre, miserável, de artistas, né? Não tem nada a ver com o que a gente conhece hoje da Ile Saint-Louis. Ela morava no térreo, aí, nessas duas, à esquerda, nessas duas primeiras janelas. A gente pode visitar, tem guias que eu não sei como que eles têm o código da porta, porque é um prédio particular hoje, né? Tem pessoas morando aí, mas tem guias. Eu fiz esse passeio e eu entrei na cour do prédio. Você pode ver as janelas, né? Bom, ela morava aí. O pai dela ajudava financeiramente para manter o aluguel e as despesas pessoais. Ela já começa a ter um comportamento um pouco agressivo, um pouco escandaloso para a época. Não vamos esquecer que ela era uma mulher sozinha, não era casada, não tinha filhos, escultora, né, que não era uma coisa muito comum para a época. Ela vivia reclusa nesse ateliê, com vários gatos, saía mais à noite, quase maltrapilha, e levando uma vida praticamente miserável. Ela teve várias crises, acha que o Rodin persegue, copiando e impedindo a venda de suas obras. Como eu já tinha falado, em 1895, o Paul, o irmão dela, já era um dramaturgo famoso, também diplomata, e vai trabalhar na China. E mais ou menos nessa época ela começa a destruir as suas esculturas. Eu não sei bem em que momento Paul se torna uma pessoa religiosa, né? Ele pensou em se tornar um monge beneditino, mas depois seguiu a carreira diplomática, de escritor, de dramaturgo. E ele vai para a China. Ele esteve no Brasil também como, não sei exatamente se cônsul, mas pelo que eu li na Wikipédia, não conferi em outros dados, né? Ele teria vindo para o Rio de Janeiro para ficar como responsável do envio de alimentos durante a Segunda Guerra da América Latina para a França. Bom, vamos para frente, Chico. Bom, aí é ela, as fotos no ateliê do Quai Bourbon, né, com a escultura que é a Gorgone, que, segundo dizem, ela está com a cabeça da irmã, não sei exatamente, né, Sylvie? E à esquerda aí é ela com uma pequena pistola, e atrás da foto está escrito J'attends la canaille, que seria eu espero os canalhas. Nossa! Então ela, como diriam os gaúchos, ela era faca na bota, né? Ela não era uma mulher para brincadeiras. Vamos para frente, Chico. Né, nesse ateliê aí, bom, aí está o Paul Claudel, né, uma foto dele da China na época, e aí do outro lado... Acho que é o Japão, não é? É o Japão, desculpa, no Japão, desculpa, obrigada, Silvia. Do outro lado é ele, né, com uma escultura da Camille. Vamos para frente, Chico. Bom, aí é
é uma foto... Eu não tenho bem certeza, Silvia, se é da galeria de Eugène Blot, mas eu coloquei porque tem a exposição está exposta, se vocês podem ver lá, um gesso da valsa, né? Sim, Tá à nossa direita mas ali, dá para... não conheço essa foto. Pois é, Vejo bem, sim, vejo eu, bem eu, a valsa em gesso, mas não conheço esta foto. eu tirei aqui da minha bibliografia e eu peço desculpas porque eu não tive tempo de checar exatamente. Depois, enquanto estiver dando a tua conferência, eu vou checando também isso. Mas acho que é da exposição, sim, Rô. Eu acho La que Galeria. se eu não me engano, é do Eugène Blot. Se eu não quero afirmar, porque eu não tenho certeza. Tá. Bom, vamos em frente. Vamos para outra foto. Bom, então, o pai da Camille Claudel era a pessoa que mais apoiava ela, que sempre apoiou nas esculturas. A mãe não gostava muito da profissão da Camille, né? Então, e o que acontece é que em 1913 o pai da Camille Claudel morre devido, né, às suas crises. Ela é diagnosticada com uma psicose delirante e é internada aos 48 anos de idade pela família em um manicômio na cidade de Villevrard, nos arredores de Paris, que é a foto aí da nossa esquerda. Depois, durante a guerra, ela foi transferida para Montfavet, à direita, aí, que aparecem nesse último filme, aí, né, uma reconstituição, no último filme com a Juliette Binoche, que a gente pode comentar depois, que é perto de Avignon, e aonde ela morreu no dia 19 de outubro de 1943, aos 79 anos. Ela só comia praticamente o que ela cozinhava, porque ela tinha medo de ser envenenada. Às vezes ela comia somente maçã durante dias. Tem uma carta que ela pede para a mãe enviar café em pó brasileiro, que ela gostava muito. Inclusive, eu levei um café em pó para Nogent-sur-Seine no dia que eu fui no museu. Bom, enfim, fora alguns momentos de crise, ela tinha um comportamento considerado normal. Em 1923, um médico sugeriu à família que ela saísse do hospício, né? Mas a partir de 24, devido ao seu estado de saúde e algumas crises recorrentes, ela foi aconselhada a continuar em uma instituição de saúde, mas eles aconselhavam que ela fosse transferida para um lugar mais próximo da família, para que ela pudesse receber com mais frequência visitas, né? Desde que ela foi internada, ela se recusou a esculpir como forma de protesto pelo seu encarceramento involuntário. Ela nunca recebeu... Pode passar para frente um pouquinho, Chico. Passa mais uma frente. Ela nunca recebeu a visita da mãe. Não, fica lá nelas, por favor. Pode voltar para a foto. Ela nunca recebeu a visita da mãe, e nesses 30 anos que ela ficou lá, a mãe morreu em 1929. O irmão, o Paul Claudel, a visitou 15 vezes, mais ou menos, durante seus 30 anos de internamento. O Rodin morreu em 1917, nunca mais a viu, desde que ela foi internada e desde que eles romperam. Essa foto é uma foto com a Lisette Lipscomb, que era aquela amiga dela, escultora, que dividiu o ateliê e trabalhou no ateliê do Rodin com ela, que foi visitá-la. O marido fez esta foto, e essa foto, eu acredito que seja a última foto da Camille Claudel. Pode passar, Chico.
Aí tem o documento de internação da Camille, do lado direito é uma carta que a Camille escreveu para uma prima. Ela escreveu diversas cartas para amigos, para parentes, para a família, pedindo para que tirassem ela de lá, mas ela nunca foi atendida. Entre 1937 e 1942, não houve nenhuma visita da família. Ela foi enterrada em uma vala comum, sem a presença de nenhum familiar. Pode passar agora, Chico, a próxima foto. Bom, o resgate da história, das obras da Camille, começou a partir da tese de mestrado da sua sobrinha neta, que está na foto aí, a historiadora de arte Reine-Marie Parry, que é neta do Paul Claudel. Ela defendeu a tese em 1979 na Sorbonne. Ela não tinha muita informação sobre a tia. Ela foi... Aí tem uma foto do chateau que a família Claudel morava. Em cima tem uma foto da sala da casa da família, onde está a valsa em bronze. Quando a Camille foi internada, a família retirou o que restou das obras no ateliê, o que ela não quebrou, a família retirou, né? Então, a Reine-Marie Parry cresceu sem ouvir falar da tia-avó, até que, no momento, ela foi com o avô visitar a mãe, e na sala tinha uma escultura da Camille Claudel. Eu não tenho bem certeza se era essa, não me lembro se era essa ou a Châtelet, não me lembro qual é a escultura. E o noivo ficou impressionado e perguntou quem era a escultora, e a mãe dela, um pouco assim, tímida, falou: é a irmã do meu... É a minha cunhada, irmã do meu marido, que era, né, um pouco... não sei se ela falou louca, não sei que termo ela usou, né? Então, o noivo incentivou a Reine-Marie Parry a pesquisar. Ela começou a pesquisar sobre a tia, né? Então, ela faz essa tese de mestrado na Sorbonne. Também, em 1982, aparece o livro Infâme, da Endelbé, e em 1980 me perdi. Em 1983 aparece o livro L'Interdite, da historiadora de arte especialista em Camille Claudel, Anne Rivière. E também, em 1987, o filme Camille Claudel, protagonizado pela Isabelle Adjani e pelo Gérard Depardieu, que foi um grande sucesso mundial. A Reine-Marie Parry consagrou mais de 40 anos estudando e recuperando as esculturas de Camille. Ela se decidiu pela cidade de Nogent, porque o município se comprometeu a comprar e restaurar a casa que a Camille morou e não separar a coleção. Ela fez também o catálogo Raisonné da escultora, várias exposições pelo mundo afora, inclusive na Pinacoteca de São Paulo, quando o Emanuel Araújo era diretor. Ela inaugurou também o busto... Vamos para frente, Chico, nas fotos. Aí tem os fotos, né, dos lugares, as placas. Uma é na casa onde ela morou, no Boulevard Port-Royal. A outra é na Ile Saint-Louis, no Quai Bourbon. E a outra é o túmulo simbólico, né, que a Reine-Marie Parry inaugurou no cemitério onde ela foi enterrada, no cemitério de Montfavet. Bom, o projeto a sessão das obras para o museu foi em 2008, o projeto foi lançado em 2013 e o museu foi aberto em 2017. No dia anterior à inauguração, o museu recebeu somente os moradores da cidade. Dos 6 mil habitantes,
da cidade, mais de 2.000 moradores visitaram o museu. Na noite da inauguração, foi realizado um baile no clube da cidade, chamado Le Bal de Camille. Bom, eu tive o prazer de ir nesse baile, eu dancei a noite inteira, era distribuído um leque e um chapéu, o chapéu para o homem, o leque para as mulheres. Eu ganhei os dois, fiquei muito feliz, dancei muito, fui-me embora às 5 horas da manhã, caminhando pelas ruas desertas de Nogent-sur-Seine com a Camille. E, bom, eu encerro aqui e vou passar agora. Aí são as cenas do baile, né? Foi um baile maravilhoso, toda a comunidade participou, toda a comunidade se uniu para fazer esse museu. Então, foi um momento muito especial da minha vida e eu quero novamente aqui agradecer a toda a comunidade, ao museu. Aí está a Sylvie Février, que gentilmente me recebeu lá. Eu acho que eu não tenho foto aí da Cecília, que é a curatriz do museu, que até hoje faz um trabalho maravilhoso. E, bom, para a gente não se alongar muito, agora eu vou passar para a Sylvie, que vai nos contar um pouco a história do museu. Sim, obrigada a todos e obrigada a você, a Rosana Bonamigo, para ter convidado nós a este live. Obrigada também para ter lembrado todos esses recordos da inauguração, que foi um grande momento para nós também. E agora vou falar do museu. Não sei se o Francisco pode passar Sim, muito obrigada. Tá, só um minutinho, Sylvie, desculpa te interromper. Só para informar, a sim. Sylvie é francesa, filha de portugueses. Ela fala português bem, ela diz que não fala bem, mas ela fala bem. E, bom, obrigada, Sylvie. Desculpa te interromper. Sim, tudo bem. Você pode me interromper se por jeitos o que eu estou a dizer não é bem compreensível, porque não falo um português muito académico. Não, estamos te compreendendo bem. Sim, obrigada. Pronto, Nogent-sur-Seine é uma vila pequena, 6.000 habitantes, mas tem mais ou menos 100 quilómetros de Paris. Mas encontraram-se aqui, nesta vila, muitos artistas, e incluído 4 escultores major importantes, que foram Marius Ramus. Você, Francisco, pode passar a imagem seguinte, se você pode passar o PowerPoint, porque vamos ver os 4 artistas porque lá não estou a ver, só vejo o Museu Camille Claudel. Ele está congelado de novo na... Congelou? Ah, perfeito. Congelou de novo. Está congelado? Deixa eu sair da apresentação, então. Sim. Vamos voltar a ela. Estranho, né? Vamos voltar só um momento. Sim, está bem. Obrigada. Então vemos primeiro o Marius Ramus, o Paul Dubois, o Alfred Boucher e a Camille Claudel, que formam essa quatro gerações de artistas nesta vila, que passaram por Nogent-sur-Seine. Paul Dubois e o Alfred Boucher criaram o Museu de Nogent-sur-Seine em 1902. A coleção, nas origens, composava-se por pinturas, gravuras, cerâmicas, desenhos, e foram dados para várias pessoas da vila, mas também de fora. E por exemplo, tem coisas que foram dadas por a família de Rothschild. E também esculturas foram principalmente dadas por os escultores próprios.
todas as esculturas que vieram logo, que estavam exposado nos salões, e que eram em gesso, nós tivemos muitos dados de escultor desses gessos monumentais que nós temos na nossa coleção. Pois aqui, na Vila Nogent-sur-Seine, temos uma coleção de escultura da fim do século XIX, que é uma das mais importantes na França. E depois houve um período de encarceramento do museu, por causa da guerra e de várias razões, e também porque essa escultura do fim do século XIX era um bocadinho esquecida. Se você pode ver o PowerPoint, vamos ver a imagem da galeria de escultura em 1900, e isto é uma foto do antigo museu, que foi aberta até os 2015, e que foi aberta entre 1902 e fechou em 2015, quando o novo projeto iniciou, e depois podemos ver a galeria de escultura na foto seguinte. Sim, aqui vemos o museu, uma primeira foto é o museu, o interior do museu tinha várias coisas, por exemplo, na foto que está na esquerda tem dois retratos que ainda estão exposados no nosso museu. E a pintura que está ao centro ainda está, mas não está exposada, mas está conservada nas nossas coleções. E à direita vemos a galeria de escultura da maneira que estava nesta época, e vamos ver a foto seguinte. Sim, está bem. Isso é a galeria conforme ela estava em 1979. Podemos ver que as estátuas são todas juntas aos outros, e estava muito degradada. E nos anos 90, esta galeria toda a escultura foi salvada e restaurada, e esta galeria de escultura foi aberta em 1995. Mas na altura onde é que falo, ainda não tinha a escultura de Camille Claudel na nossa coleção. Você pode passar, se quiser, sim. Lá vemos a galeria de escultura quando foi tudo restaurada em 1995. E depois vamos ver, se você pode passar, sim. Pronto, essas duas esculturas foram as primeiras esculturas compradas por a Vila de Nogent-sur-Seine de Camille Claudel. Em 2003, houve uma exposição sobre Camille Claudel, que houve muito sucesso aqui na Vila. E pronto, a Vila decidiu dar uma nova dimensão a este museu, com esta artista que era famosa de maneira internacional, e decidiu comprar obras desta artista. Essas duas primeiras, depois chegaram a Persée et la Gorgone, que vemos aqui à esquerda, que foi comprada que é o mais grande mármore de Camille Claudel, o mais monumental. Não se nota aqui na foto, mas este mármore faz quase 2 metros de altura, e foi comprado com a participação do Fundo do Património Nacional e com mecena de empresas, uma grande operação de mecena de empresa. E também, neste ano de 2008, a cidade, a Vila, comprou a coleção de Reine-Marie Paris. E também, neste mesmo ano, a Vila comprou também a casa onde é que moravam a família Claudel.
e o projeto iniciou-se nesta altura, mais ou menos em 2009, para ser aberto em 2017. O projeto arquitetural foi concebido por Alfredo Scarnello, o arquiteto Alfredo Scarnello, que escolheu o tijolo. Aqui não se nota, mas talvez vamos ver nas fotos seguintes, vamos ver assim, vamos ver o tijolo que vemos nesta foto, e que foi escolhido porque a terra é o material principal, primeiro, do trabalho do escultor. E também este tijolo está muito presente na arquitetura local. Vemos no batimento que está mesmo à frente do museu, que está totalmente construído em tijolo. Assim, o batimento queria fazer uma relação com a escultura e também entregar-se no ambiente local. Também o arquiteto, vemos aqui nesta foto, trabalha muito com a relação entre o interior e o exterior do museu. Por exemplo, aqui estamos fora e vemos as esculturas que estão dentro do museu. Trabalhou muito com a luz natural, vemos com as fotos seguintes. Depois, sim, vemos que tem muito. Lá vemos, por exemplo, estamos dentro e vemos também a vila que está de fora. E tem muito trabalho com a luminosidade de fora, o que não é muito usado nos museus. E o que ele quis fazer foi um ambiente de um ateliê, um estúdio de artista, uma museografia muito pura, muito simples, e também a presença de muitas esculturas em gesso, que eram essa escultura que se encontrava mais nos ateliês dos artistas, e a luz também zenital, que vem de cima, e esta parte de cima, não sei como é que chama, não sei se a Rosana pode me ajudar. Mezanino? Chama-se a mezanina. Chama-se em francês a mezanina, não sabia se era igual em português. E pronto, tem essa mezanina que também eram elementos que podia-se encontrar nos ateliês ou nos estúdios de artistas. Bom, vemos aqui, tem aqui o plano do museu. E pronto, começamos por a sala primeira, que está no rechão, e depois vemos tudo um panorama da escultura francesa do fim do século XIX, porque, como dizia logo, a nossa coleção é muito rica nesta altura. E depois vamos ao primeiro andar, e encontramos as esculturas de Camille Claudel à parte da sala 11, e toda a parte que é depois, que é principalmente no batimento onde é que estava a casa, onde é que morava a família Claudel. A vontade do nosso museu e falar de Camille Claudel, mas no contexto da sua época. Nas primeiras salas, a primeira é compreender o que é a técnica da escultura. Por exemplo, aqui nesta foto vemos todas as etapas diferentes para fazer um bronze. Vemos primeiro o gesso,
e depois o moldo e a cera que está feito a partir deste moldo e depois o bronze que sai, mas é bruto, qual é a forma que sai uma vez que tem o bronze dentro e ainda não está trabalhado para fazer a escultura definitiva. Mas também tem no museu um filme que mostra todas as diferentes etapas da fabricação do bronze, mas também como é que é fabricado um mármore a partir de um modelo em gesso. Temos também uma sala que é dedicada ao nu feminino e aqui podemos falar da maneira deste nu feminino é um sujeito que é abordado no fim do século XIX, 90% da escultura é no feminino. E podemos fazer um paralelo com o trabalho de Camille Claudel. Por exemplo, aqui vemos essas esculturas que são um bocadinho erotizados e tudo isso, e à volta disto podemos ver também a valse, que acho que é a imagem que está depois. Sim, a valse de Camille Claudel, que é também um nu. Quando foi concebido, os personagens eram totalmente nu. E não foi aceitado assim, e ela teve, para fazer aceitar, que meter roupa por cima do nu. E porquê que esses nus não eram aceitados? É porque não eram representações alegóricas ou mitológicas, mas era a representação de personagens contemporâneos que dançava uma dança que era contemporânea desta época. E era realista demais, não sei como dizer, para não era uma imagem alegórica ou uma leyenda, era parecer personagens verdadeiros. É por isso que não foi também aceitados. E depois aqui vemos também, por exemplo, a evocação do movimento. Temos uma sala onde é que este movimento é evocado e vemos duas maneiras de evocar este movimento. Vamos ver a foto seguinte. Não sei, sim. Por exemplo, vemos à esquerda, era uma figura muito elegante, é uma obra em cerâmica de um artista que se chama Agathon Leonard, e esta figura é muito elegante, decorativa, e parece que o movimento está um bocadinho congelado. Mas então, à direita, vemos uma obra de Rodin, que não tem tanto cuidado na forma estética, mas é o movimento puro. Essa figura é só movimento. E depois vemos a valse de Camille Claudel, e a valse de Camille Claudel é um bocadinho uma síntese entre as duas. Quer dizer que tem uma vontade decorativa, uma harmonia das cores, das formas, mas ao mesmo tempo o movimento é muito realista, tem este quase, parece que os personagens estão quase a cair. Depois podemos passar à imagem seguinte. Vemos aqui a valse e o que estava a dizer, este movimento, o aspecto decorativo é um bocadinho a síntese entre as duas obras que víamos em antes.
podemos passar sim. Depois vamos falar também do trabalho da Camille Claudel e dos outros artistas desta época. Por exemplo, aqui vemos os dois retratos dos pais do Alfred Boucher, que estão à esquerda, e à direita vemos o retrato da Vieille Hélène, que logo falou a Rosana Bonamy. E vemos que tem o mesmo tratamento realista de uma pessoa idosa, sem concessão, vê-se todas as rugas, mas a diferença entre os dois é que o retrato da Vieille Hélène que fiz Camille Claudel tem muito mais realismo e movimento. Este retrato está muito mais vivo, porque as rugas são mais profundas, e também tem uma torção do pescoço que dá um movimento muito mais vivo a esta figura. Depois vemos também aqui é a sala que está dedicada ao estúdio do Rodin, porque o Rodin trabalhou com Camille Claudel e Camille Claudel trabalhou com ele, como falava logo a Rosana, e também outros artistas acabaram a formação deles e trabalharam por o Rodin. É o caso do Antoine Bourdelle, que vemos ao primeiro plano, a escultura que está mesmo à frente, e é também o caso de Pompon e de Jules Desbois. Vamos ver obras deles na imagem seguinte. Não sei. Todas essas obras adquiridas para o museu? Sim, sim. Nossa. Sim, todas, pronto, há certas obras que não foram adquiridas, mas foram, não sei como é que se diz, mas foram emprestadas por outros museus. Perfeito. Por exemplo, a obra de Jules Desbois, que vemos à esquerda, foi adquirida por o museu em 2012, acho, não sei bem, mas acho que foi em 2012. E depois as duas outras obras foram emprestadas, uma para o Museu Nacional de História Natural e outro por o Museu Bourdelle em Paris, porque muitos outros museus emprestaram obras para o nosso museu. E pronto, quando vemos esses três artistas que trabalharam num ateliê de Rodin, vemos bem que cada um encontrou depois a sua maneira de trabalhar e a sua própria originalidade, porque nota-se bem que entre essas obras não tem nada a ver e por entanto, todos saem do mesmo ateliê e trabalham todos no mesmo ateliê com Rodin. E todos eles não têm também nada a ver com a obra de Camille Claudel, que também trabalhou no ateliê de Rodin. Podemos ver a imagem seguinte e depois podemos também falar da colaboração entre Camille Claudel e o Rodin. A Rosana falou dessa relação apaixonada e trabalharam muito também com os mesmos modelos. Vemos, por exemplo, à esquerda, vemos um retrato de Auguste Rodin que fez Camille Claudel, e à direita vemos o retrato do Giganti. E o Giganti foi um modelo para Camille Claudel e também para Rodin. Trabalharam com o mesmo modelo e podemos passar à imagem seguinte.
Vamos ver aqui esta mesma figura que chama-se a Femme Accroupie, à esquerda de Camille Claudel, à direita de Rodin. Sim. O que ela aprendeu com ele era trabalhar cada ponto de vista para que todos os pontos de vista de uma escultura seja interessante. E isto ela aprendeu mesmo a trabalhar com Rodin. Mas vemos que a figura de Rodin é um bocadinho mais sensual e que a figura representada por Camille Claudel é um bocadinho mais interiorizada. Não sei se percebe. Está correto. Está correto. Como? Não, interiorizada, está correto. Sim, está correto. Desculpa. E esta colaboração artística foi também uma relação passional e a separação durou muito entre 1892 e 1897. E, entretanto, ela criou a Lasmur. Vamos ver a imagem depois. Vemos nesta imagem que o que falava de todos os pontos de vista que eram interessantes é esta maneira cuja trabalhava Rodin. É isso que ela também aprendeu no ateliê de Rodin. E depois vamos ver uma outra imagem, e aqui está o Lasmur. Logo, a Rosana falou da visão autobiográfica desta obra, que é uma interpretação que vem do Claudel, que era a representação da separação entre Camille Claudel e o Rodin, que preferiu a sua amante, a Rose Beuret, mas também foi interpretada como uma alegoria do tempo que passa, porque cada um vai para ser idosa e para morrer. E vemos essa diagonal, um movimento inexorável para a esquerda e que dá essa dinâmica quase dramática. Vemos aqui o que chama em francês de croquis d'après nature, que são cenas pequenas que são feitas desde o real. Por exemplo, aqui Les Causeuses foi feito por Camille Claudel depois de ter visto mulheres a falar dentro de não sei se diz, em português diz um comboio, mas acho que em brasileiro diz um trem, não é? Um trem, dentro de um trem a falar e então ela representou esta cena que idola uma dimensão universal, porque os modelos as figuras são nu. E é o que dá uma dimensão universal e que não faz desta representação o que chamava em francês une scène de genre. Eu não sei como é que se traduz em português, mas que é uma cena cotidiana com gente vestida à maneira contemporânea, é uma cena de todos os dias, vamos dizer. Mas dá esta dimensão. E ao mesmo tempo, esta obra tem uma modernidade real porque está fechada por estas paredes que estão aos lados, mas está aberto sobre o espectador, o que está a olhar.
prontos, acabei a minha apresentação. Obrigada já a todos para ter ouvido este live. Obrigado para a Rosana e também o Francisco para nos convidar a participar a este live e nos dar a ocasião de falar do nosso museu. Nossa, muito obrigado. Primeira apresentação ali que tivemos da Rosana, a segunda da Sylvie Pereira. Realmente muito enriquecedor esses dois depoimentos que nos dão a noção da... Deixa eu colocar aqui. Uma noção, né, da dimensão de um artista, né, que se nós tomarmos ao longo da segunda metade somente na segunda metade do século XX, que foi por uma série de ações, né, redescoberta, né, e sem dúvida entre as grandes artistas que vieram do ateliê do Rodin, como bem o próprio museu Camille Claudel teve esta preocupação, né, de mostrar não só Camille Claudel, como também os outros, pelo menos 3 importantíssimos escultores, e inclusive de mostrar essas obras, né. Eu vejo também o envolvimento da comunidade, da cidade, em querer fazer um museu, né, e conseguir levar a cabo um empreendimento desse. No Brasil nós temos assim locais que no seu devido tamanho também poderiam ter iniciativas como esta, né? No Rio Grande do Sul, cidades como Caxias, os seus escultores, uma cidade de Pelotas que poderia ter uma instituição assim em relação ao escultor Antônio Caringe, Porto Alegre que poderia ter uma instituição assim aos nossos escultores, Francisco Stockinger, Vasco Prado, né? Mas este exemplo fantástico, né, do Museu Camille Claudel, de que há todo um envolvimento, né, de uma pequena comunidade para os padrões brasileiros, é uma cidade bem pequenina, mas que, no entanto, nós também. no entanto conseguiu realizar, né, um museu internacional. Todos os aspectos da sua coleção, coroando esse resgate de Camille Claudel, que foi necessário fazê-lo, né? Não se está resgatando uma parte da história de Rodin, mas e sim uma história daquela própria artista, né, que em função, na verdade, de uma doença, não pôde dar sequência na sua carreira, né? E que a cidade conseguiu fazer uma instituição desse porte, né? Isso realmente é enfim, que resgatou a Camille Claudel para o mundo, né? Nós temos uma instituição, é a principal instituição dessa artista, em que há outros museus. Sylvie, quais seriam os outros museus franceses que teriam também obras de Camille Claudel? Sim, tem bastantes. Os outros, nós, o Museu de Nogent-sur-Seine é a mais grande coleção do mundo, mas também encontra-se obras, talvez vou esquecer alguns, mas principalmente o Museu Rodin. Tem também o Museu Sainte-Croix de Poitiers. Tem também obras que encontra-se a Roubaix, o Museu da Piscina Roubaix, e depois tenho vários pequenos museus onde é que tem uma ou duas obras, que seja o Museu d'Abbeville, o Museu de Reims, tem uma também, acho que encontra-se, acho que é a Cherbourg, mas não tenho a certeza. E talvez vou esquecer muito, mas tem muitos museus em França onde é que tem uma ou duas obras, mas as mais grandes coleções são aqui em Nogent-sur-Seine e depois acho que é Poitiers, tem a mais grande coleção. E depois é Roubaix, o Museu Rodin e depois Roubaix. Tem também o Museu d'Orsay. Só mais uma pergunta, Sylvie.
a produção de Camille Claudel foi uma produção, embora com pouco tempo, mas uma sim, produção numerosa, relativamente numerosa, quer dizer, e essas obras estavam onde a família, o irmão é que tratou de comercializá-las porque teve que ser compradas de algumas coleções, né? sim. Qual seria o motivo dessas, por onde que a obra se espalhou? Foi pela família que vendeu, comercializou a obra dela? Não sei realmente, porque nós compramos, compramos a maioria com a Reine Marie Paris, que ela comprou no mercado do arte. Acho que ela não tinha muito por a família dela, mas isto não sei com certeza, mas não sei como é que. Ela não produziu, não tive uma produção muito numerosa, a Camille Claudel. Não fiz muitas obras, porque nós temos à volta de, não sei se é entre 40 e 50 obras, e nós temos a coleção a mais grande do mundo. Você veja que não tem muitas obras de Camille Claudel no mundo. Sim, porque algumas se perderam, mas de qualquer forma, para um escultor, ela produziu durante o quê? 20 e poucos anos, Sim, sim. né? E Sim. escultura é uma obra de tempo também, né? Sim, de tempo, E sim. ela só é mais numerosa também quando um escultor, principalmente dessa época, conseguia também montar uma estrutura, né? Quando nós pensamos em Rodin, Sim. vemos que era uma grande empresa, um grande empreendimento com Era dezenas de uma, pessoas, era né? uma, É, exatamente. e uma escultora solitária, ela não tinha, ela conseguiu fazer uma produção, né, em função de todos esses problemas que houve, né? Então eu É, acho até que em função dessas características ela deixa Sim. ainda uma obra razoavelmente numerosa, né? Não são assim uma obra aqui, outra acolá. Eu acho que tem um corpo, tem o que sobrou, né? O que restou é um conjunto, é uma obra, né? É uma obra Sim, importante. deste ponto de vista é verdade, é verdade. Consegue se é, é, recuperar, é um conjunto de uma obra de um artista, né, bem representativo. Oh, Chico, a respeito de como ela reuniu a coleção, tá? Por exemplo, a Reine Marie Paris tem um livro, tá? Que se chama Cher Camille A Camille, Claudel, que é a história da coleção, então que ela conta, né, como que ela foi reunindo aos poucos essa coleção, comprando, escrevendo, pesquisando. Eu não lembro muito bem, porque eu li esse livro já faz tempo, então são detalhes que a gente vai perdendo. Mas quem tiver interesse, tem na Amazon, tá? É da Cultura Econômica, chama-se Camille Claudel, Histoire d'une Collection. Collection, Eu, oui. eu não acredito que tenha em português. Eu tenho Não, aqui, ó, esse aqui é a capa do livro, tá? Para quem tiver interesse. Fora isso, também tem da Anne Rivière, que escreveu aquele livro sobre a Camille. Tem toda a correspondência da Camille Claudel aqui, né? nossa, que interessante, ó. Tem toda a correspondência. Eu também não sei dizer se tem em português. Eu acho que o museu, o museu Camille Claudel já tem também algumas publicações. Publicações. Esse aqui também é um livro da Reine Marie Paris, que fala da Camille Claudel. Depois tem também o da Anne Rivière, eu não tenho aqui para mostrar para vocês, mas o Museu Rodin tem vários livros, né? E saiu numa revista muito importante na época da inauguração do museu, a revista que chama Connaissance des Arts, né? Sobre o museu, para quem também quiser. Aqui, que eu gostaria muito de mostrar, que eu guardo com muito carinho, Sylvie, é o convite para o é convido, baile, sim. né? O convite da abertura do museu. Desculpa, aqui está Sim, o convite do baile.
Aqui está o leque que foi distribuído, Sim. né? E esse é o chapéu, que é maravilhoso também. E, bom, e fora isso, tem os filmes, tem os livros, e eu convido todo mundo a, se que puder, visitar o Museu Camille Claudel pessoalmente, ou então através do site da internet. Está entrando, né, agora uma exposição Camille Claudel e Paul Claudel, né, tem o filme com a Juliette Binoche, que é discutível também. E, bom, eu queria agradecer também o Francisco, agradecer a Sylvie, agradecer a todo mundo que está seguindo a gente. Eu não sei se a Sylvie ainda, né, tem tempo para... Eu não sei se as pessoas querem perguntar alguma coisa. E, bom, é isso. Muito obrigada, Sylvie. Sim, obrigada. Muito prazer. obrigado, Rô. Sylvie, então, para nos despedirmos, eu também reforço o agradecimento, principalmente aí pelo adiantado da hora em França, né? Sabemos que já não é tão cedo como no Brasil. Não. E realmente agradeço muito e parabenizo o trabalho do museu. Toda essa construção é um exemplo admirável, né? Não só para a Europa, mas principalmente para nós brasileiros, de como isso é possível, né? Se construir uma comunidade, um esforço, né? De ter um atrativo que seja um museu desse porte com um artista importante. Como é que estamos agora, Sylvie, nas suas últimas palavras? Só para mencionar, agora com essa exposição, é a retomada já da programação do museu após esse ano muito difícil? Você pode repetir? Não percebi a última. Não, essa exposição que está agora prestes a inaugurar é uma retomada da programação, porque não sei como é que foi a programação do museu em meio a este ano muito difícil, né, com a pandemia. Sim, sim. É uma exposição sobre os escultores do trabalho, que são os escultores que, ao fim do século XIX, é uma temática que vem bastante o trabalho nos escultores do fim do século XIX. Pronto, tínhamos uma sala que era dedicada a esta temática e a diretora e a conservatrice Cécile Bertrand, com a conservatrice do outro museu de Paris, Cécilie Champier-Vinas, do Museu do Petit Palais, criaram, fazer uma exposição para desenvolver esta temática a evocação do trabalho na escultura do fim do século XIX e do princípio do século XX. E essa exposição devia abrir ao 3 de abril, mas nós conhecemos as condições que encontramos nesta altura e decidimos de abrir para o 26 de setembro. Perfeito. E a do Paul Claudel e a Camille, Sylvie, desculpe, eu não sei. Foi em 2018. Foi em 2018, foi em 2018, foi a primeira. desculpa. Sim, foi a primeira exposição do museu e esta exposição tratava da relação artística entre Camille Claudel e o irmão dela, Paul Claudel, que foi dramaturga, poeta e também mostrava as relações entre os dois, o gosto que eles dois tinham para o Japão e para a arte japonesa, por exemplo, a admiração que ele tinha para o trabalho da Aymar, não me lembro porque tinha tanta coisa, mas também como é que eles viveram juntos aqui em Nogent-sur-Seine. Tratava também de arquivos de Camille Claudel quando estava a Villevrar, quando estava internada a Villevrar, mostraram também certos documentos medicais dela e os jornais também, porque ele
o Paulo Clodeira escrevia todos os dias coisas nos quadernos e nós mostramos estes quadernos e passagem onde é que falava-se ele falava da irmã dela. Pronto, e entramos nesta relação entre um irmão e uma irmã e entre dois artistas. Tá bom, muito obrigado. Perfeito. Obrigada. Muito obrigado a todos. Rosana Bonamigo, mais uma vez o Ateliê Livre te agradece, né, por mais esse trabalho que tu nos propicia, essa tua pesquisa. Tu és jornalista, mas é um trabalho de uma alta pesquisa jornalística de nível, né, e de grande conhecimento, e que nós somos muito gratos por mais uma vez tu compartilhar conosco. Sylvie Pereira, merci beaucoup. Merci à vous. Somos muito gratos por sua colaboração. C'est un grand plaisir, com muito prazer. Ah, oui, oui, oui. Muito obrigado, viu? E vamos manter contato. Sim. A todos, então, um grande abraço. Até a próxima. Obrigado. Sim. Obrigada. Obrigada, boa noite. Boa noite. Boa noite.